o Flamengo perdeu. Eu vou pedir pro JP colocar os gols enquanto isso. O Fluminense está aqui de engrenar, tá? De vermelho. Com o sangue do encarnado, com amor e com vigor, que é o verso que pouca gente conhece, que nem todo mundo conhece, o Fluminense conhece. O Mano treinou muito isso aqui, ó. Só que o Flamengo entrando no meu time azul para pressionar a saída de jogo. E o Fluminense trabalhou muito na data FIFA quebrar a primeira linha de marcação. E você vai ver que foi exatamente o que aconteceu. Você vai dizer, foi com um passe longo, não foi quebrar a primeira linha como o Diniz fazia, com passe curto. Não. A bola sai do Manuel e quebra a primeira linha para o toque do Ganso na segunda linha de marcação. E aí o Ganso dá um tapa na bola para o Elias puxar. Essa quebra da primeira linha de marcação do Flamengo, porque como a gente já explicou aqui, você pode pensar no Felipe Luiz gostando demais do trabalho de Jorge Jesus, que gosta, respeitando e tendo como referência o Diego Simeone, que tem, mas o principal dele é a pressão. O que vai fazer o Felipe Luiz um técnico brilhante e com o diferencial é a pressão. Então o que o Fluminense fez? Trabalhou como sair da pressão. O primeiro gol mostra muito isso. O passe do Manuel, o desvio do Ganso, deixa o Cauã Elias na mesma linha, foi milimétrico a função legal dele. Na hora que eu vi a jogada, eu achei que estava impedido. Cauã Elias vai no fundo, faz o passe e o Lima faz 1-0. Quebrar a pressão, quebrar a primeira linha de marcação do Flamengo foi o X para que o Fluminense vencesse o clássico ontem. Muito comentarista e muita torcida já falando do Felipe Luiz, estátua e tal, e aí a primeira derrota agora já acabou, volta Tite. Pepe Luiz, Felipe de Jesus, já tem todos os apelidos, já tem um que caiu tudo. É engraçado, é uma coisa que é muito, muito curiosa, e as pessoas falam assim, ele estava conseguindo jogar sem treinar e agora que ele treinou o time piorou, mas o Fluminense não treinou? A data FIFA é um caso misterioso da data FIFA. Porque assim, você diz, o time treinou e piorou, mas o adversário não treinou na data FIFA? O Fluminense venceu, deixa até inverter o eixo dessa conversa. O Fluminense ganhou do Flamengo ontem com um grande segundo tempo. E o Arias, que eu entendi que ia começar jogando, não começou jogando. Entrou no segundo tempo, o Mano explicou por quê. O Mano disse, porque ele era essencial e eu precisava dele descansado. Então ele entrou no intervalo do jogo para jogar os 45 minutos que ele podia jogar bem. E arrebentou o jogo. Ele foi muito bem, o Ganso foi muito bem, o Cauã Elias foi bem, o Martinelli foi bem. O Fluminense fez um grande segundo tempo. O primeiro tempo do Flamengo foi bem. O primeiro tempo do Flamengo não foi ruim. Podia ter feito 1-0, pressionou, finalizou, apesar de ter tido pênalti no último instante do primeiro tempo, que o Ganso chutou, cobrou e o Rossi defendeu. Tem poucos anos que o Ganso, joelho operado, se torna um jogador dinâmico, ele supera todo esse dinamismo com um toque desse, de nojo, como dizia na minha época. Um toque de 3 dedos ali, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Para ele é natural. É só que a gente vê muito pouco, exatamente, jogadores que jogam no meio campo com essa qualidade. No gol de falta do Memphis, ele tinha tem uma imagem por trás. É uma cobrança. Eu queria viajar um pouco na sua viagem da cobrança de falta. Porque, aqui estão os números do jogo. O primeiro tempo foi de uma imposição do Flamengo. Coutinho, posso afirmar isso? Sim, pode afirmar. E aí, para mim, entra o principal detalhe desses 3 jogos do Felipe Luiz até o momento. O Flamengo criou para ganhar do Corinthians por mais 1-0, criou para ganhar do Bahia por mais de 2-0, e ontem criou no primeiro tempo para sair com uma vitória parcial, mesmo o Fluminense tendo pênalti no final. Só que tem pecado muito nesse momento final, seja a finalização em si, seja a escolha do último passe. E qual foi a chave para essa mudança do Fluminense na segunda etapa? Ainda que tenha mantido menos posse de bola e menos finalizações, quer dizer, nos números, se você olhar só números, você vai dizer, o Flamengo continua melhor. Mas eu acho que esses números também eles são muito contaminados pelo fato do Fluminense ter feito 2-0 aos 14 minutos. Perfeito. Se a gente pega o jogo até os 14 minutos,
já era um jogo diferente do primeiro tempo. Né? O Fluminense já era um time que conseguia ter mais tempo a bola, conseguia criar outros problemas para o Flamengo que não só esse passe os de passes, né? Porque a maioria das situações que o Flamengo criou no primeiro tempo foi através da sua marcação alta lá em cima e erro de passe do Fluminense. Não é que você saiu lá de trás trabalhando a bola até você chegar e criar a jogada. Quer dizer, fez aquela marcação, conseguia roubar e dali dava seguimento. Isso no segundo tempo aconteceu poucas vezes. Porque começou o acerto de passe, além do espaço natural de quem toma um gol com 1 minuto é obrigado a sair um pouco mais. Apareceu esse espaço. Aí entra no jogo Arias, Martinelli e Ganso. Foram os três. Ele foi muito bem também. O meio de campo do Fluminense foi muito superior em termos de desempenho ao meio de campo do Flamengo. Com o Ganso se sobressaindo, mas muito bem coadjuvado pelo Lima, pelo Martinelli. O Bernal também, naquele trabalho mais de... É um jogador que não participa tanto do jogo com a bola no pé, mas é um jogador posicionado para marcação. E o Flamengo, seu meio de campo em especial, é algo que deve ter levado até o próprio, vai levar o Felipe Luiz a uma reflexão. Ele começou com o Léo Ortiz e com o Alan. O Alan é um jogador que essa passagem dele pelo Flamengo até agora está muito distante do que ele foi como jogador no Galo. Eu acho que há uma desconexão entre o que ele atuou, o que ele desempenhou no Galo, com o que ele atua e desempenha no Flamengo. Acredito que seja um jogador ainda que vai dar retorno, né? É claro que da semana passada para cá, porque na quinta-feira o Cidadão jogou 63 minutos na altitude, tá? Em El Alto. Só 4.000 metros. Isso, porque não é nem La Paz. Porque a molezinha de La Paz. La Paz Dias depois, ele jogou 77 minutos em Barranquilla e tava um calor dos infernos lá. E ontem ele chegou de madrugada e foi pro jogo. E entrou no intervalo. Então, assim, e decidiu o jogo, né? Ajudou a decidir o jogo. Então, não é simples o que o Cidadão fez. A entrada dele no segundo tempo, ela também altera o comportamento do Fluminense, o comportamento coletivo do Fluminense. O Ganso sobressaindo, se destacando, evidentemente, mas ao mesmo tempo um cara que dá um pouco mais. Primeiro que ele é onipresente. Ele está pelo lado direito, daqui a pouco ele está por dentro, daqui a pouco ele volta para auxiliar o Samuel Xavier na marcação. Então essa onipresença dele já é algo que faz a diferença. E aí permitiu também ao próprio Ganso cada vez mais sobressair. Agora, olha só que interessante, né? O Arias é um jogador de lado de campo e o mapa de calor dele ilustra isso bem. O Ganso, ele pode não ser um jogador veloz, já se disse que ele não tem intensidade, mas olha só, Maestro, como ele esteve no campo inteiro ontem do Fluminense. Olha o mapa de calor dele. Porque não é uma movimentação rápida, é uma movimentação de inteligência. Eu vou buscar um espaço vazio que me dê a possibilidade de receber essa bola. Por exemplo, quando está sendo atacado, ele vai buscar um espaço onde ele possa receber essa bola para já dar continuidade à jogada ofensiva que vai acontecer. Como exatamente Tipo um DVD do Ganso na temporada. E eu acho essa história fascinante, esse renascimento do Ganso no Fluminense, que começa com o Abel Braga, quando ninguém dava nada para o Paulo Henrique Ganso. E o Fluminense ele fora do clube, inclusive. Extremamente criticado por fazer um contrato de 5 anos com um jogador que parecia que não iria acontecer. O primeiro treinador, eu acho importante falar isso, que promove o renascimento do Ganso é o Abel Braga no título estadual. Ali ele joga decisões lindas, mágicas, você fala, caramba, o Ganso pode jogar. E vem o Diniz, o Fluminense joga de um jeito que favorece, no meu entendimento, a atuação do Ganso. O Diniz encaixa o Ganso perfeitamente e vai jogando cada vez melhor. E ele faz, para mim, a melhor temporada dele com a camisa tricolor. O Fluminense pode estar brigando por rebaixamento, não vai brigar por títulos, mas nem quando o Fluminense foi campeão da América eu vi o Ganso jogar com regularidade da maneira como ele vem fazendo esse ano pelos principais jogos da Libertadores no ano passado. O Ganso não teve grandes atuações, né? Não que ele tenha jogado mal, mas esse nível de futebol que a gente está vendo ele tem em jogos fundamentais dessa temporada, no ano passado ele acabava não conseguindo ter com tanta regularidade assim. E é impressionante o quanto ele se reinventa, né? Porque se você pega o jeito que o Fluminense jogava com o Fernando Diniz,
é totalmente diferente do jeito que o Fluminense joga com o Mano Menezes. E ele vai buscando de forma inteligente, até se a gente puder voltar depois dessa sequência, Aí é lindo. naquele mapa de calor ali, tem uma coisa que é muito interessante, porque a gente olha o mapa de calor dele ontem, esse mapa de calor é um mapa de calor com a bola, né? São toques na bola, isso daí. Então você olha para as duas extremidades do campo e eles estão preenchidos. Por quê? Porque ele foge da zona central, onde os volantes vão ter uma pegada mais forte, onde você tem menos espaço para jogar, e trabalha do lado, né, Maestro? Zona torta. Ele tá na zona torta ali. Ô, Maestro, tem aquele Dr. Sócrates, né? Todo passe de colocar ao ladinho de pé, a gente relembra. O físico, né? O físico, a inteligência, né? Tem um quê de Dr. Sócrates. Já que você falou de Sócrates, tem uma expressão que era muito comum ser usada na época que o Júnior jogava, conhecer atalhos do campo, é o que ele faz o tempo inteiro. Entende? Você não vai querer que ele dê um tapa na bola e queira ganhar na velocidade de algum marcador. Não. Ele até tem plena consciência de que isso não vai ser possível. Agora, com movimentações curtas e ocupação de espaço que às vezes o adversário demora a perceber, ele já vai encontrando soluções. Paulinho, eu tenho certeza que todas as vezes que o Fluminense é atacado, que ele não tem essa obrigação de marcar, por exemplo, se está a bola do lado direito, do lado oposto, ele procura uma posição onde ele possa receber essa bola para dar esse toque de primeira, que muitas vezes ele joga para trás, para não perder a posse da bola. Entendeu? Isso aí é uma questão de inteligência. E ele faz isso com uma maestria muito grande. Porque você vê que dificilmente ele recebe uma falta. Por quê? Porque ele está numa posição que o adversário às vezes não está ligado, porque a jogada está acontecendo do outro lado e ele está numa posição que quando a bola chega, o cara está atrasado, como aconteceu exatamente com o Léo Pereira. Coutinho, o seu pedido é uma ordem.